Retomando aí, pessoal, era uma live, agora está no gravado. E como a internet estava com muita instabilidade, nós estamos fazendo aí a continuação do estudo no gravado. Para quem vier aí assistir depois, não estranhar, porque tem esses cortes, né? Nós vamos tentar juntar os vídeos aí anteriores com esse agora. Estávamos lendo agora há pouco Atos capítulo 20, versículo 22 em diante, onde Paulo dá ali uma última instrução aos presbíteros de Éfeso. E ele fala, a partir do verso 22, assim: Agora eis que, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade que me esperam cadeias e tribulações. Porém, não tenho minha vida como coisa preciosa a mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Verso 25. Agora eu sei que todos vós, por entre os quais eu passei proclamando o reino, não vereis mais a minha face. Portanto vos protesto hoje, que estou limpo do sangue de todos. Pois não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida virão a vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão homens falando coisas perversas para atrair discípulo após, né? Ele. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de amoestar cada um de vós com lágrimas. E aí Paulo continua, 32. Agora vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me proveram as necessidades e as dos que estavam comigo. Agora o ponto principal do exemplo aqui, do 35. Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando, necessário socorrer os fracos e vos lembrar das palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo diz, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Olha só que maravilha esse texto do apóstolo Paulo. Ou seja, a teologia da prosperidade, como eu disse aí no primeira parte e segunda da live, que foram cortadas, lembrando que era para ser ao vivo essa reunião. Estamos agora no gravado. Infelizmente, muitos irmãos não puderam acompanhar no ao vivo, exatamente pela instabilidade que eu já disse, da internet. Nós estamos falando aqui, para quem está pegando esse estudo, né, da teologia da prosperidade, um ensino de Jesus ou de Satanás, né? Ou seja, esse ensino da teologia da prosperidade nem de longe faz ali a vontade de Deus. É opositora, né? É opositora esse ensino, ou seja, é adversário, é satânico, porque não provém das escrituras. Porque onde eles dizem, vem, traz, doam, ofertem, traz seus dízimos, a palavra diz que a igreja do Senhor, igreja são pessoas, membros, que faz parte de um corpo. Diz que no meio, muito mais bem-aventurado será aquele que doa do que recebe. Olha só que diferença, né? É grande, né? A diferença é grande. Então, diante disso, nós vamos também ler 2 Coríntios, capítulo 9, do 8 ao 10. Você pode ler, Davi? Sim. Segunda carta aos Coríntios,
capítulo 9, capítulo 9, do 8 ao 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, do 8, verso 8 até o verso 10. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Muito bem. Só Até até o aí. 9, né? Do 8 ao 9? Isso, é até o 10. Perdão, pode continuar o 10. Então falta só o 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Muito bem. Então, 2 pontos que nós vamos ver aqui, interessante. Ele diz, como está escrito, espalhou e deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Então, sempre é doando, distribuindo, repartindo, né? Mas a igreja é ao contrário, é retendo, acumulando, criando templos, fazendo coisas realmente que atendem à necessidade carnal, né? Porque é isso que a teologia ensina. E aí no verso 10 é mais interessantinho. Aquele que supre o semeador de semente e de pão para alimento, suprirá e multiplicará a vossa sementeira e argumentará os frutos, e aumentará os frutos da vossa justiça e não do vosso dinheiro. Né? Então tudo é algo espiritual, tudo voltado ao bem espiritual para o ser humano. Vamos também para mais uma prova que Tiago nos traz em Tiago, capítulo 2, verso 5. Você pode ler, Isabelle? Tiago, capítulo 2, verso 5. Tiago é lá perto de Pedro, né? Uma carta antes de Pedro e uma após Hebreus. Tiago, capítulo 2, verso 5 apenas. Logo após ele falando ali da diferença, né? Ali entre os respeitos entre irmãos, né? Quando ali estiver chegando no meio da congregação alguém de posição inferior, outros de posição maiores. Então, ali Tiago usa um exemplo a partir do verso 5. Só o 5. Muito interessante, né? Que para mim já mataria todo esse estudo aqui. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Muito bem. Olha a pergunta que o irmão Tiago faz aos irmãos judeus. Escutai, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres do mundo? Não foi os pobres que Deus escolheu? Para fazê-los ricos aonde? Na fé. Ricos como herdeiro de quê? De um reino que ele prometeu aos que amam. Então você vê que nunca houve esse ensino da prosperidade. E pelo amor de Deus, não venham com Abraão, não venham com os homens do Antigo Testamento, ou do Antigo Pacto, ou do Primeiro Pacto. Porque ali eram judeus. Até hoje os judeus creem na prosperidade material. Claro, eles foram ensinados e foram ali separados para receber tais bênçãos mesmo. Bênçãos mesmos. Então, nesse sentido, a bênção real que Cristo Jesus trouxe não serviu para eles. Somente para aqueles que entenderam que os bens de Deus são bens espirituais, bens que ultrapassam, né, a realidade. Agora nós vamos, já que nós escutamos até o momento o ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos, vamos agora entender o ensino opositor, o ensino satânico, que essas instituições, igrejas aí, ou pseudas igrejas de Cristo, né, ou supostas igrejas, falsas igrejas de Cristo, têm ensinado.
E o primeiro texto que ele sempre usa está em Malaquias 3,10. Você pode ler, Davi, principalmente na versão do Davi. Malaquias 3,10, é antes de Mateus, né? Um livro antes de Mateus. Então, Malaquias 3,10, eu vou trocar a versão, enquanto o Davi procura ali. Somente o verso 10. Esse é o texto que Satanás usa. E quando eu digo Satanás, é homens motivados pela natureza para trazer tal texto e trazer ali como se Deus estivesse fazendo uma barganha, né, com as pessoas. Então, pode ler, Davi. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Muito bem. Olha só que coisa. Quando nós lemos uma versão diferente, olha como é que diz o verso 10. Leve todas as décimas parte, ou a 10ª parte, ao depósito, para que haja comida em minha casa. E faça um teste comigo. Diz Adonai, ou Senhor. Veja se não abro os portões dos céus, do céu, e derramo sobre vós, quem? Judeus, uma bênção que ultrapassa as suas necessidades. Olha só que interessante. Só que aí nós vamos agora ler o texto todo, né? A partir do verso 6. Se vocês verem Malaquias 1, 2, capítulo 1 e 2, vocês vão ver que ali o profeta está falando que Deus está dando uma ordem aos sacerdotes do templo, os sacerdotes que estavam roubando, né? Roubando ali a Deus de fato. Não é o povo de hoje, não é o irmãozinho que está sem entendimento na fé, que estão na igreja, fazendo até feijoada de final de semana para juntar um dinheiro, para ver se uma parte paga o aluguel onde mora e a outra parte ele consegue enviar para a igreja, e cada dia a igreja ficando rica e distribuindo para outros prédios, outros templos luxuosos, e os pobres que estão ali se matando a cada dia, ficando mais pobres ainda. Então, na versão Bíblia Judaica Completa, Malaquias 3, verso 6 diz assim: no entanto, pelo fato de eu, Adonai, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde os dias dos seus antepassados, vocês deram as costas às minhas leis e não as guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor, né? Então, veja bem que a instrução não tem nada a ver ao povo de hoje. E alguém pode falar, irmão, mas aí o princípio fica para os dias de hoje. Eu entendo que muitos princípios do antigo pacto podem ser usados nos dias atuais. Mas esse aqui não seria um dos princípios. Esse aqui não tem condições de ser usado. Até porque os apóstolos não fizeram isso. Os apóstolos em nenhum lugar ensinaram nem recolher dinheiro e muito menos dar o dízimo. Você não encontra isso. Vocês podem fazer qualquer malabarismo, mas não vai encontrar. No entanto, vocês perguntam, vocês quem? Os sacerdotes. Em que ponto precisamos voltar? Porque eram os sacerdotes, os homens mais interessantes ali, que falavam com Deus, né? Não era o povo em geral. Que pontos precisamos voltar? Verso 8. Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. No entanto, pergunta, como te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições voluntárias. Vamos parar aqui. Nas contribuições voluntárias. Vamos parar, né? Por que Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 7? O que diz lá? Lê aí, Isabelle. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, só o verso 7. Os demais continuam no texto de Malaquias ainda. Olha só, por que Paulo escreveu na coleta aos aos pobres da Judéia, às igrejas da Macedônia, aos irmãos de Corinto? Por que Paulo escreveu no capítulo 9, verso 7, exatamente o que a Isabelle vai ler? Exatamente. Verso 7, Isabelle, por favor.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Muito bem. Olha só que interessante. Cada um faz contribuições voluntárias. É isso que está aqui dizendo. Né? O dízimo não era voluntário, o dízimo era uma ordem. Mas, além dos dízimos, tinha as contribuições voluntárias. Coisa que não empregam isso hoje nessas grandes instituições, né? Aí em verso 9 ele diz: uma maldição está sobre vocês, sobre toda a nação, sobre toda a sua nação. Não é a nação humana, não é a nação, é a nação de Israel, aquele povo. A maldição não está na sua vida, irmãozinho, que está aí ouvindo no gravado, que virão ouvir aí essa mensagem. Não estão na sua vida, não está na sua vida a maldição de Deus se você deixar de dar o dízimo. Não existe isso na Escritura. Aqui ele diz no verso 9: uma maldição está sobre vocês, sobre toda a nação, nação de Israel, pois vocês me roubam. Levem todas as 10ª partes aos depósitos para que haja comida em minha casa. E façam um teste comigo, diz o Senhor. Veja se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção. Aí é bênção material mesmo, que ultrapassa as suas necessidades. Por que eu sei que era material? Por causa do verso 11. Por causa de vocês, proibirei o devorador. O devorador aqui também não é diabo, não é um ser maligno, viu, irmãos? Devorador aqui era pragas, gafanhotos, bichos que davam na lavoura naquele tempo. E claro que Deus conseguia ali reter e a lavoura era bem próspera. Então, por causa de vocês, proibirei o devorador de destruir o produto do solo. Então, o devorador destruiria o produto do seu solo, o que plantava. E a sua vinha, o vinhedo, não perderá o fruto antes da época da colheita. Então você vê que coisa, como está claro nessa versão. Então você vai ver que isso cai por terra, igual diz, né, os crentes pentecostais principalmente. Cai por terra todo esse ensino do dízimo. Verso 12. Todas as nações, agora sim, as nações fora de Israel, vos chamarão felizes para vocês. A vocês. Vocês terá uma terra de deleites, diz o Senhor, né? Então, vocês estão vendo aqui que não passa pelo teste quando nós lemos de fato o que está escrito. Então, essa teologia da prosperidade é um engano, é um engodo para nos atrair para uma bênção que Deus não prometeu. Vamos também, Marcos capítulo 12, agora voltando na outra versão, Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Olha o que diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. Sentado-se Jesus em frente do gasofilácio, observava como o povo deitava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos deitavam grandes quantias, mas vindo uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valem 1 quadrante. Chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou, ou deu, ou doou, mais no gasofilácio que todos os outros ofertantes. Porque estes aí deram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía. Tudo o que tinha para o seu sustento. Aí agora imagina só que ensino satânico que poderia usar nesse texto, né? Olha, vocês têm que doar
Vocês têm que doar tudo, assim como essa viuvinha pobre fez. Tá vendo? O próprio Jesus falou que vocês têm que doar tudo. Porque é para Deus, irmão. Você não está doando para o homem. Não é assim que eles ensinam? Isso é um ensino satânico. O que Jesus está mostrando aos discípulos aqui? A diferença da liberalidade, da voluntariedade, do amor, da alegria que essa mulher estava doando. Os demais estavam pegando do que sobrava. Não a melhor parte, mas do que sobrava para doar à igreja. Mas essa viúva, ela realmente doou com a vontade de doar. Esse é o grande ponto. Não é porque tem que doar tudo. Não é isso o sentido do ensinamento aqui. Mas podem usar esse texto como um ensino satânico, adversário, opositor. Esse é o problema. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. De novo, indo para 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Você pode ler, Davi? Sim. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 apenas. Eu vou para Lucas. Lucas, capítulo 6. Pode ler, Davi, fica à vontade. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Muito bem. Imagina só usando um texto desse, né? Se você vai para o contexto, você vai ver que Paulo está ali, sim, claro, incentivando o povo a entender que a contribuição voluntária que estava sendo levantada para os povos da Judéia, e aí ele dá esse ensinamento de que não é apenas porque você vai dar muito, você recebe dinheiro de volta, como as igrejas ensinam. Mas o seu coração voluntário, quando você oferta ao Senhor, você está rendendo créditos espiritualmente para com Deus. E isso será resultado tanto na vida espiritual, também como aqui na terra. Se você é uma pessoa que sempre doou materialmente falando, se doou às pessoas certas e também que tem amor, o dia que você ficar sem nada, essas pessoas também olharão para você e ajudarão na sua necessidade. Esse é o sentido maior desse texto. Lucas 6,38, a palavra diz assim: dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos porão no regaço, porque à medida que usares, dessa tornarão a usar convosco. Aqui Jesus dando um ensinamento da nova lei de amor, né? Porém vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem, os que vos odeiam, né? O que bate numa face oferece a outra. Então aí no final ele falou, olha, vocês pede e vos será dado, né? Boa medida, né? Ali calculada, sacudida, que transborda. Porém, da mesma forma que você fizer, lhe será feito de volta. E é um ensinamento, claro, mas não pode pegar esse ensinamento aqui e utilizar de algo que venha a ser para como se estivesse apoiando o dízimo, ou que tem que ofertar na igreja, tem que doar na igreja. Alguém pode dizer, irmão, mas tem dízimo no Novo Testamento. Jesus ensinou dízimo. Lá em Mateus 23. Nós vamos também, já que nós estamos falando de prosperidade financeira, está o dízimo envolvido nisso. Vamos ver o que Jesus ensinou aos hipócritas, né? Os escribas e os fariseus, em capítulo 23, estão sendo repreendidos por Cristo. Estão aqui sendo repreendidos, estão aqui sendo calados, né? Não é algo... Jesus não está ensinando o dízimo, como muitos falam aqui. Aqui, no capítulo 23, verso 23, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais as hortelã, o endro, o cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça,
a misericórdia e a fidelidade. Essas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Essas coisas quais? De doar o dízimo, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E aí ele está dando aqui uma repreensão. Ah, mas essa repreensão está dizendo que Jesus apoiou o dízimo que eles estavam dando. Sim, mas era dízimos na época da lei e também era judeus repreendendo judeu. Um judeu repreendendo judeus. Cristo até a cruz tinha que se cumprir tudo. Então ele não poderia ir contra o dízimo. Ele não poderia ali falar, olha, o dízimo é errado. Apesar que para os judeus ele sabe que não era errado. Ele tinha entendimento disso. Mas uma vez que cumpriu-se toda a lei na cruz, deu o cumprimento, trouxe ali a finalidade. Então, a partir daquele ponto, já não há mais, né, vamos dizer assim, a necessidade de que aquele, pela fé em Cristo, possa viver a sua vida levando dízimo, até porque tinha que ter um templo, tinha que ter um sacerdote real, vivo, nos dias de hoje, da linhagem de Levi, com o templo erigido, o templo em pé, não derrubado como está hoje, para poder levar os dízimos, né? E não é como hoje, todo mês a dízimo, não era assim que funcionava. O dízimo real nem existe mais nas igrejas de hoje. Existe uma expressão de avareza, existe uma necessidade humana clamando para acolher o dinheiro e só receber, para ser transformado em mais materiais, para agradar a própria natureza e nunca jamais o espírito. Então esse é o ponto. Quais os motivos que os povos atualmente são enganados? Tem vários motivos. Vamos lá para alguns. Segunda Timóteo, né? Segunda carta de Timóteo. Olha o motivo, um dos motivos por que os povos são enganados, né? Porque a palavra está aqui para ser lida e as pessoas não leem. Esse é um dos pontos. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar. As pessoas estão ensinando correto hoje? Nem todos. Ela é útil para repreender. As pessoas, quando são repreendidas, acham ruim. Para corrigir, ninguém quer ser corrigido. Para instruir na justiça, a fim de que o homem ou a humanidade que está em Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Se as pessoas não estão lendo a Escritura, como é que isso pode acontecer? Como que pode acontecer se as pessoas não estão lendo, não estão aprendendo da palavra? Também em 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ver também o apóstolo mandando 1 Timóteo, capítulo 1, vamos para o capítulo 1 primeiro, verso 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 1, 3 e 4, diz assim: como te roguei que ficasses em Éfeso quando eu partia para a Macedônia, para admoestar a alguns que não ensinasse doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas e genealogias intermináveis, as quais antes provocam discussões dispensação de Deus, provocam discussões dispensações de Deus que se funda na fé, ou que tem a finalidade da fé. Assim o faço agora. Lê na sua versão, Ju, que essa aqui é uma versão mais antiga. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Muito bem. Ao invés de promover a obra de Deus, que é pela fé, quando ensina doutrinas diversas, causa todas essas discussões, né, dispensações, né, genealogias intermináveis. Ou seja,
mais uma vez deixando claro, por qual motivo que as pessoas acabam tendo que dar o dízimo? Quais são os motivos que os povos são enganados? Porque vão atrás de todas as doutrinas, menos a real doutrina, que é através da fé em Jesus Cristo, que traz verdadeira libertação. Agora, verso 6, capítulo 4, aí mesmo, capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro ou ministrador de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas, exercita-te na piedade. Então você vê de novo falando da boa doutrina que tem seguido. Verso 13, aí mesmo, verso 13 também ele fala. Verso 13 diz assim: enquanto eu vou aplicar-te a leitura, enquanto eu vou, aplica-te a leitura e a exortação e ao ensino. Então Paulo está aqui dizendo, enquanto eu estou indo, você, Timóteo, aplica-se à exortação e à leitura e ao ensino, né? Então isso é muito importante. As pessoas também não leem, né? Principalmente os irmãos pentecostais, eles não leem a Escritura, né? Não leem a Bíblia, então por isso que são, infelizmente, enganados de fato. Efésios capítulo 4, perdão, ainda tem mais Timóteo, depois a gente lê em Efésios, vamos ver mais Timóteo aqui. 1 Timóteo capítulo 6 também fala isso. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5 diz assim: se alguém ensina doutrina diversa e não aceita as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a doutrina segundo a caridade, o amor, né? Esse é cheio de orgulho e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas de palavra, das quais se origina invejas, brigas, calúnias, né? Olha só o quanto de coisa que tem, né? Calúnias, suspeitas, injustiças e discussões intermináveis da parte de pessoas perversas de entendimento privadas da verdade. Então, julgando ali que a piedade é um mero interesse, né? Aí, aqui, mais uma vez, Paulo falando sobre a questão da doutrina segundo o amor e não segundo a teologia da prosperidade. Então você vê que não tem a ver o que esses pregadores atuais têm ensinado. Também nós vamos ver aqui em capítulo 4, verso 1 e 3, que nós não lemos. Nós lemos no 4 vários versículos, menos 1 e 3. Diz assim, do 1 ao 3. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Mas o Espírito diz claramente ou expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, quando eu coloquei no título, esse ensino à prosperidade financeira é de Jesus ou de Satanás? As pessoas podem se escandalizar. Mas o apóstolo fala que existia e existe ensino de demônios, que é pessoas motivadas contrária da real doutrina de Cristo. Por isso que fala, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mediante a hipocrisia de homens, né, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, que proíbe casamentos, ordena a abstinência de alimentos, que Deus criou para serem usados com gratidão pelos que creem e conhecem bem a verdade, né? Então, esse é o sentido. Aí, para finalizar, agora nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Também, vários textos que eu estou trazendo aqui. Do 2 ao 4 diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino, pois virá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão
os ouvidos da verdade, que se aplicarão a fábulas. Ou seja, mais uma vez aqui, o apóstolo deixando bem claro que para o jovem aqui, não deixar de repreender, exortar e com toda a paciência ensinar, porque virão tempos, e aquele tempo já estava acontecendo, como até os dias de hoje, que virão tempos que não aguentarão palavras como essa. Eu volto a dizer, para a natureza humana, um estudo como esse é muito chato. Agora imagina se eu estivesse aqui pregando coisas de superstição, coisas de espíritos, de demônios, coisas ocultas, ou principalmente bênçãos materiais, e falando com toda eloquência sobre prosperidade, sobre bênçãos, sobre dinheiro, sobre carro, sobre casa. Isso aqui estaria cheio, né? Não estaria apenas gravando aqui para 1 ou 2 ou 3 assistir depois. Essa é a realidade. Então nós vamos para a conclusão de tudo, agora finalizando o estudo, para a segunda carta de Pedro. O apóstolo Pedro traz aqui algo que já estava acontecendo naquele tempo, e queriam acontecer logo a sua partida, e que até os dias de hoje acontece. Engraçado, né? Por isso que eu falo, eu gosto de apresentar aqui o princípio da palavra, e não a palavra diretamente, como alguns fazem, mas o princípio dela sempre permanece em alguns pontos. Quando você vai para a segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 2, olha o que diz para finalizar o estudo de hoje aqui, irmãos. Segunda carta de Pedro. Você vai ler Efésios ainda? Ainda tinha Efésios, né? Você tinha Ai, que bom. Então vamos lá. Você está em Efésios? Não. João? Então, perdão, irmãos, e visitantes aí que virão. Eu tinha falado que eu ia ler Efésios, eu acabei pulando, né? E Efésios é importante. Efésios 4, que aí também, falando sobre doutrina, né? Ainda naquele mesmo entendimento, por que o povo é enganado? Efésios 4, do 14 ao 15, diz assim, ó. Vamos abrir aqui para a gente ver. Diz assim: para que não mais sejais enganados, ou sejais meninos, jogados de um lado para o outro, e levados ao redor por todos os ventos de doutrina, pela fraudulência dos homens, pelas astúcias, né, tendente à maquinação do erro, mas praticando a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, até chegarmos a Ele, que é o cabeça, Cristo. Olha só então que interessante, hein? Por que nós devemos estudar, observar e realmente não deixar sermos enganados mais, né? Principalmente com essa tal de teologia da prosperidade e muitos outros ensinos. Aí Paulo está dando aqui, né, um ensino da unidade da fé. E lá no verso 14, no capítulo 4 de Efésios, ele diz: para que não mais sejamos meninos jogados de um lado para o outro, ou por diversas doutrinas, né, por qualquer vento de doutrina, pela fraudulência de homens, ou homens fraudulentos, pela astúcia que tende à maquinação do erro, mas sejamos pessoas como que praticam a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, até chegarmos a Ele, que é o cabeça, Cristo. Então olha só aqui, que ensino maravilhoso, né? Só para finalizar aquela parte. Obrigado, tá, João? Segunda carta de Pedro, como conclusão, Pedro falou o seguinte, sobre falsos mestres e falsos profetas que viriam. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre de vós haverá ainda falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras. Será que serve o princípio, essa palavra, nos dias de hoje? Sim. Muitos estão aí trazendo, né, falsos ensinos, heresias que destroem a fé das pessoas.
Por que vocês acham que estão a cada dia crescendo, né, a comunidade dos ateus? Vinda todos das igrejas. A maioria dos ateus que eu conheço foram pessoas que foram pastores, mestres, obreiros, pessoas que foram da igreja, dessas igrejas, templos, instituições, né, financeiras aí, que vendo todos os erros, não atraídos pelo amor de fato, acabam depois estudando aí, se tornam tão inteligentes que ultrapassam a simplicidade de Cristo. Aí diz: introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Agora verso 2 é o mais importante desse estudo de hoje. Muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será difamado ou blasfemado o caminho da verdade. Em avareza, com palavras fingidas, farão de vós negócio. Em alguns lugares, a outras Bíblias está comércio, né? A sua condenação já de longo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Será que hoje estão fazendo o evangelho um bom negócio? Sim ou não? Hoje em dia no mundo, todos os que forem abrir igrejas, templos para ensinar o erro, vão ficar muito prósperos e ricos. Se a intenção sua aí, visitante, ou caro pseudo ou suposto irmão em Cristo, é desejo de ficar rico e próspero materialmente falando, esse estudo não é para você. Se você tem o desejo de ficar rico espiritualmente nas regiões celestiais, com certeza esse estudo já te ganhou, porque não somos nós ou pregador, e sim a palavra que liberta mentes que querem de fato ser libertadas. Amém? Amém. Então um grande abraço a todos aí. Aqui era uma live, por isso que eu estou falando dessa forma. Vai ser como um estudo, né, no gravado. É um estudo no gravado, nesse caso, mas era para ser uma live que, infelizmente, a instabilidade da internet aqui na nossa região está terrível, né? Se eu fosse aqui um crente religioso pentecostal, falaria que o diabo, né, Satanás, está de fato na forma da internet, nos atrapalhando no dia de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando a transmissão. Amém. Amém.